Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, versículo 23. O Senhor nos deu uma palavra muito interessante para nós ministrar na sua vida nessa noite, sobre o tema. Não sei por que tem pressa de botar a palavra, bota o tema para mim, em nome de Jesus. É isso aí, menina. Tu vai para a glória hoje mesmo. Eu estou orando pela tua vida. Aleluia. A aliança que traz o mover e renascer. Você crê que Deus está movendo na sua vida? Diga glória. Você crê que Deus está movendo na sua vida? Diga glória. Ah, sim, agora você me convenceu. Aleluia. Quase o negócio foge. Não pode. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que surpreende. O Thiago não veio hoje para a igreja, não, porque o Thiago está tão calado hoje. E aí, queridos, nós vemos que o Senhor nos mostra através da palavra dele que ele quer fazer um mover na tua vida. Você gostaria, ele mandou te perguntar, antes da gente ministrar a palavra, ele mandou te perguntar se você gostaria de ter uma experiência com um anjo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas você pode ter com o demônio primeiro. Ele fala, poxa, aí não. Como não dá? A escolha é do Senhor. Ele que manda em geral. Tem que entender a diferença. Viu? Mas aí eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, em Atos 10, versículo 23. Então vamos discorrer a palavra do Senhor para ministrar na sua vida essa palavra fresquinha que veio do trono, do Altíssimo, para a minha vida e para a sua vida. Assim como ele falou já comigo, ele vai falar contigo também, trazendo um despertamento no seu interior para a glória dele. Nós vamos ver aqui um episódio muito interessante que aconteceu com um não crente. Você está pensando que Deus só fala com crente? Não, ele fala com não crente também, principalmente com não crente, para se converter. É porque tem crente que acha que Deus só fala com crente. Não, ele fala principalmente com quem não é crente. E glória a Deus por isso. Porque ele deixa claro na sua palavra, você vai ver, que ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. E vamos examinar então o texto de Atos, capítulo 10, versículo 23, que diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou-se, partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considera-se comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando a minha casa, a hora nona, quer dizer, 3 horas da tarde de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. O anjo sabia o endereço certinho. Você sabia que o anjo sabe o seu endereço? Ele não erra não, hein? Ele sabe onde você mora. Conhece teu CPF, teu nome todo, tua filiação, sabe tudo.
E mais um pouco. Aí diz a palavra: portanto, sem demora mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Senhor, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. E vem revelar a nossa necessidade diante da tua presença, do teu cuidado, do teu zelo, do teu amor, da tua graça, da tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, e também pelo teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, pela justificação dos nossos pecados, nos dando direito à vida eterna. Então, Pai, eu te convido, fica à vontade para tratar com ele, com ela, aqui no templo, também pelo canal Renascer, a partir de agora, para que o teu nome seja glorificado e que tu venha usar esta mensagem, Pai Celeste, e o teu Espírito Santo, tu dê ordem ao Espírito Santo, que vai de encontro à necessidade dele e dela, e fala lá no íntimo, Pai, assim como levou, Senhor, teu Espírito para falar ao íntimo de Pedro, ao íntimo de Cornélio, e houve uma grande mudança, uma grande realização, uma renovação de aliança, que fez um grande mover, renascer, tanto na vida de Pedro, quanto na vida de Cornélio, e de todos aqueles que estavam ali com eles, Pai, para a glória do teu nome. Eu creio que da mesma forma tu já estás agindo sobre cada um que se encontra na tua presença nesta noite, para daqui a pouco participar das bodas do Cordeiro na tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aí olhamos para a palavra, nós vemos um negócio muito interessante, que o Senhor mandou compartilhar com você, através desse tema, a aliança que traz o mover, renascer sobre as nossas vidas. Tudo começa, a Bíblia mostra que tudo começa aqui, com alguém orando. E eu quero dizer para você que o estilo da sua igreja é oração. Aqui a gente não faz nada sem orar. Primeiro a gente fala com o mestre, seja em casa, seja aqui no templo, seja na rua, na condução, seja no carro, seja andando, seja na condução, você deve falar com ele antes de resolver qualquer coisa e antes de tomar qualquer remédio. Apresenta o remédio, consagra ele antes de tomar, para que o remédio cause o efeito necessário e não vai mexer com outros órgãos. Então o negócio está difícil, até para tomar remédio, até para se alimentar, o negócio está doido. Tem muito alimento sendo adulterado. Até hoje ninguém aprovou os transgênicos, mas estão aí mandando o povo comer e mudando tudo, e ninguém fala nada. E aí você tem, mais do que nunca, consagrar teus alimentos ao Senhor. Só Deus para nos guardar e nos livrar, queridos, da ganância que está sobre a terra. Então tudo começa com a oração. A Bíblia mostra que Cornélio era um comandante de tropa, comandava uns 100 homens da tropa romana, mas ele era temente a Deus, apesar de não ser crente. Ele buscava a Deus, temia a Deus, fazia suas ofertas ao Senhor. E aí, para você ver que Deus observa tudo, Deus mandou um anjo para bater um papo com Cornélio. Às 3 horas da tarde, ele estava lá orando. Hora nona significa 3 horas da tarde. Estava lá Cornélio orando, e aí o anjo se apresenta para ele. Como o Senhor gostaria de mandar um anjo se apresentar para você na sua casa. Creia, ele pode fazer isso hoje ainda. E você ficar acordado a noite toda batendo um papo com o anjo. Aleluia, que delícia. Já aconteceu isso comigo várias vezes. É muito bom, viu? Para você é muito bom. E o anjo do Senhor não provoca pavor em ninguém. Pelo contrário, ele transmite paz e segurança. Creia nisso. Quem passa pavor são anjos caídos, viu? E aí ele estava ali orando. E aí o Senhor manda, o Altíssimo manda um anjo para falar com ele. E o anjo visitou ele. E aí eu quero que você abra aí no capítulo 10, versículo 1. Ó.
Vamos ver aqui. Meu Deus. Aleluia. Olha o que diz o texto para nós. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão seca da hora nona, ou seja, às 3 da tarde do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: olha o que o anjo disse para Cornélio. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora veja uma coisa. Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, na sua vida, na minha vida, ele vai testificando a coisa. Ele não faz nada aleatoriamente, creia nisso. E na presença dele não tem coincidência, não. Tem promessa, tem bênção, tem milagre, mas não tem coincidência. Tem realidade de vida. Tem verdade. Não tem mentira. E Deus sabia que para Pedro receber os homens que ele mandou que Cornélio enviasse para ir falar com Pedro lá em Jope, ele precisava tratar com Pedro antes, não o negócio ia dar ruim. Porque Pedro era sangue quente. Então, aquele camarada arretado era Pedro. E Pedro achava que o evangelho era só para os judeus. Não era para gentios. Não era para quem não pertencia à raça dele. Ele achava que o evangelho era só para ele, o evangelho egoísta. E aí o Senhor, conhecendo o íntimo de Pedro, assim como ele conhece teu íntimo que está aqui nessa noite, ele tratou com Pedro. Levou Pedro para um particular. Enquanto os homens se preparavam para viajar, o Senhor foi lá e visitou Pedro e levou ele a ter uma revelação. E aí Pedro contemplou como se fosse assim um lençol cheio de animais para que ele se alimentasse. E aí a Bíblia fala que ele ficou assim, achou aquele estranho. E aí o anjo da paz do Senhor manda ele se alimentar. E ele fala: não vou me alimentar desse animal, só impuro, e não sei o quê. Aí o Senhor fala para ele o quê? O que entra no homem não contamina, mas o que sai do homem. Ele fala isso lá em Marcos. Mas ele manda te lembrar uma coisa, a igreja dele, do Senhor, do Altíssimo Deus. Sabe o que sai do homem que contamina o homem? Mentira, engano, prostituição, lascívia. Negócio doido. É o que sai do homem. Por quê? Sentimentos feridos destrói o homem. A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância. É isso que contamina o homem e destrói ele. Então o Senhor estava ali falando com ele justamente sobre isso. Que o que Deus consagra é puro, não é impuro. Mas na realidade, o Senhor não estava falando de alimento, o Senhor estava falando de pessoas. Ele sabia quem era Pedro. E o Senhor mandou antes falar com ele 3 vezes. Ele precisava se alimentar. E aí ele ficou espantado com aquilo. E logo em seguida, ao amanhecer, quem chega para falar com ele? Os enviados lá de Cornélio. Os 3 que Cornélio mandou lá chamar ele por ordem de quem? Do Altíssimo. Aí você vai ver
que Deus já estava, pelo Espírito Santo, trabalhando no íntimo de Pedro, para que Pedro não fizesse acepção, mas colhesse a Cornélio e a família. Porque, irmãos, a pessoa motivada pelo Espírito, quando ela tem essa renovação de aliança, quando ela é motivada por esse mover, nascer, ela está disposta a fazer a obra. E o Cornélio não era egoísta, apesar de ele não ser um cristão, ele não era egoísta. Ele mandou chamar os amigos dele, os parentes, e reuniu tudo na casa dele. Não, Pedro vai vir aí, que eu mandei gente lá chamar Pedro. E era distante. E ficou aguardando com a família. E aí que você vê, por isso que nós lemos no capítulo 10, no versículo 23 diante, a gente vê quando ele se encontra, Cornélio se encontra com Pedro, por isso que Cornélio se ajoelha. Como se estivesse ali adorando a Pedro. Pedro fala, faz isso não, eu sou um homem igual a você. Que negócio doido é esse? Mandou o Cornélio logo se levantar. Mas por causa de que isso? Falta de conhecimento. Ele queria ali adorar até a Pedro, pelo que o anjo falou a respeito de Pedro, porque Pedro tinha algo para falar para ele. E ele estava a fim de ouvir. Então, quando o Senhor faz a coisa, ele faz completo. O problema é quando você rejeita a palavra. Quando Deus manda te entregar, você diz, não estou afim não. Isso não é para mim não. E passa para outros, isso não é para mim não. Eu não tenho capacidade para isso. Olha, você há de lembrar que quando ele manda chamar, ele capacita, segundo a sua palavra, aqueles que ele chama. Agora você, para ser capacitado por ele, você tem que estar afim da coisa. Você tem que estar afim de fazer um negócio. De glorificar o nome dele, de exercer a autoridade que ele colocou na tua vida, de fazer a obra dele, para que você vença todo o desânimo, todo o cansaço, toda a fadiga. E aí, a gente vê que Deus, então, ele trata com Pedro, prepara Pedro, Pedro recebe aqueles homens. Aí o Senhor manda te fazer uma pergunta. Você crê que Deus está tratando com você nessa noite? Diga amém. Está tratando. Para você entender que a obra do Senhor não é fácil. Para ninguém. Deus não chamou desocupados. Olha na Bíblia. Todos que ele chamou tinham ocupação, trabalhavam. E de maneira tremenda. Então você há de entender que o Senhor, além de te chamar, ele te capacita para administrar o seu tempo, com o seu trabalho, com a família, com o ministério, com a tua vida toda. Porque nós servimos um Deus equilibrado, abençoador, que nos conhece nos pormenores e nada passa desapercebido aos seus olhos. E aí a gente vê que Deus, então, trata com Pedro, Pedro toma aquele aperto e Pedro entendeu o recado, e quando os homens de Cornélio chegam ali, Pedro logo de pronto fala que vai, e entendeu o chamado, e aí alguns cidadãos também que estão ali com ele vão junto lá para se apresentar para Cornélio. Lembre-se, Cornélio não era crente. Mas, pelo fato de ele orar a Deus, crer em Deus, e fazer as coisas que agradavam ao Senhor, o Senhor mandou um anjo falar com ele. Assim como ele está a fim de mandar um anjo para falar contigo também. Você crê nisso? É. Irmãos, o Senhor está disposto a fazer nesse lugar aqui grandes coisas de maneira sobrenatural. Ele está te convocando para oração. Venha orar. Senti uma falta na sexta-feira, no encerramento da semana de oração. Você estava muito ocupado, né? Eu entendo. Tomara que o Altíssimo também entenda. E ele não, se ele não entender, quem perde é você, não sou eu nem ele. É você que perde. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor, quando ele mostra na sua palavra que Pedro, ele é tratado, por quê? Porque Pedro precisava pregar para os gentios. Ele precisava entender que o evangelho não era só para os judeus, era para os gentios que somos nós. Uma palavra não ia chegar até aqui. E aí nós vemos que Pedro, então,
Quando ele chega lá, ele pergunta, por que vocês mandam? Por que, Cornélio? Você mandou me chamar? Aí Cornélio conta a experiência do anjo, como eu li para você. Aí ele entende que o negócio é sério demais. Muito sério. Como o Senhor, de quinta para sexta, me levou a voar sobre Campo Grande. Eu não estava de helicóptero nem de jatinho, mas no Espírito. E me mostrou os locais que nós vamos evangelizar. 5 locais. Tremendo. Vai começar depois do dia 15 de janeiro. E você vai entender. E todos os membros, é para todos participar. Nós vamos viver a palavra que diz, ide e pregai o evangelho. Tem uma rapaziada que queria fazer essa parte, foram os anjos, o Senhor disse, negativo. Quem vai fazer essa parte são meus servos e minhas servas. Ou seja, os anjos seriam, ó, molezinho, dava um voo para lá, um voo para cá, 360 graus, pegou para todo mundo. Ele falou, não, a missão é deles, é da minha igreja. Então, todos os membros serão convocados e participarão. Serão 5 grupos, serão divididos toda a membresia entre esses 5 grupos, para a glória de Deus. Espero que você entenda o teu chamado. Aleluia. Pastor, mas eu vou. Ao ver você como ela fala assim, pastor, mas eu tenho vergonha. É só você ir ficar lá com a equipe orando. Você não precisa fazer nada. Só orar. E no seu grupo vai ter obreiros e obreiros que vão estar ali trabalhando. E você vai ficar com vergonha? Vai estar lá, mas orando. Em espírito. Mas precisa estar lá. E ver a experiência. Aleluia. E espero que você entenda isso. Em nome de Jesus. Porque a missão da igreja, número 1 é essa. Ide e pregar o evangelho. É isso aí. E nós vamos distribuir uns convites assim, abençoados. Viu? A glória de Deus. E hoje nós vamos ter reunião com os obreiros que não estiveram aqui pela manhã. Outra reunião de ministério para os obreiros que não estavam aqui pela manhã, logo após o culto. Para a glória do Senhor. E aí, queridos, nós vemos que a palavra nos mostra que então Pedro, depois de ouvir o testemunho de Cornélio como anjo, ele então entendeu e ele começa a testemunhar. Aí eu vou ler o testemunho dele para você. O que ele deu, o que ele falou com Cornélio, o Senhor mandou ver se está na palavra. E eu vou você entender como é que Deus trabalha. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 10, versículo 36. Vamos ler então o que o Senhor usa Pedro para falar com Cornélio. Para que Cornélio se converta. Aleluia. Olha o que ele fala na sua palavra. Atos capítulo 10, versículo 36 em diante. Diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Ele está falando agora com Cornélio e toda a rapaziada que está ali com ele. Anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga comigo, Deus era com ele. E nós somos testemunhas, Pedro falando para Cornélio, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar o povo, e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e de mortos.
dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Você crê, igreja? Diga glória a Deus. Nós temos nossos pecados redimidos nele, porque cremos. Todo aquele que crê será salvo. E todo que não crê será condenado. Está na Bíblia. Não inventamos nada. Mas você vê que Pedro é usado tremendamente. Porque ele declara para Cornélio que o Senhor, na realidade não era o Senhor, né? Não faz acepção de pessoas. Quem estava fazendo era o próprio Pedro, que tomou-lhe uma chamada do Altíssimo, depois de comparecer ao gabinete do Altíssimo, tomou-lhe um aperto, chegou lá uma seda, entendendo que ele precisava agora testemunhar, como testemunha dos episódios que envolveram a vida de Cristo, ele precisava agora compartilhar com alguém que não pertencia à linhagem de Israel. Fisicamente falando, mas espiritualmente, o participante da promessa, o herdeiro, e somos nós. Viu? Nós pertencemos a Israel espiritual, creia nisso. Há um chamado para cada um de nós, e para todo aquele que crê, para todo aquele que nos assiste pelo canal. Se você crê, também serás salvo. E o Senhor gostaria de te dar uma experiência com Ele. Peça a Ele. Nós não somos melhor que ninguém. Assim como Ele nos dá experiência, Ele também quer dar a cada um, como deu a Cornélio. Antes de Cornélio se converter, ele teve experiência com o anjo. E o negócio foi tão tremendo que Deus também mandou o anjo falar com Pedro. Preparou Pedro, trouxe e o pacote ficou completo. A graça do Senhor superabundou, e onde vai superabundando a graça do Senhor, as trevas têm que meter o pé, e a bênção chega, a revelação, a milagre, a transformação e a conversão de vida. E aí Cornélio, Pedro faz um apelo, meu filho. Cornélio não pensou duas vezes, aceitou Jesus como seu Salvador e foi fazer a obra. E era um cidadão romano. E virou um verdadeiro cristão. Com toda a família e com os parentes que ali estavam, com os amigos também. A rapaziada toda se converteu. Olha que obra maravilhosa. Agora Deus leva a se converter alguém do sistema da época. Para quê? Para ganhar a rapaziada do sistema. Para mostrar quem é Deus. E não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é um Deus verdadeiro. Não é cego, não é manco, mas é um Deus que faz milagre e que trata com aquele que crê nele. Com aquele que chama por ele, que clama por ele. Se você tem dúvida da existência de Deus, chame por ele, como Cornélio chamou. E o Senhor o atendeu. E mostrou que estava ouvindo. Você crê que Deus te ouve? Você crê que Deus te ouve? Então eu quero lembrar você que mesmo mediante a luta, a dificuldade, ao aperto, ao deserto, ao sofrimento, e mesmo ao desânimo, crendo uma coisa, Deus está te ouvindo. O que você alegar para ele como desculpa não cola. Porque ele te conhece. Você já viu a criação falar para o Criador? Ah, mas eu estou com esse problema. O Criador vai falar, eu sei. Porque quem foi que criou? O Criador. Então todo problema que você apresentar, toda falha, todo defeito, ele vai dizer, eu sei. Eu posso mudar isso aí. Você está desanimado? É desanimado? Eu posso arrancar o desânimo de você. Mas você tem que pedir. Não, eu estou sem força para caminhar. Eu não sei o que vou fazer, não. Ah, Senhor, ele vai falar, mas eu sei o que fazer. Clame e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não sabe que é uma peleja espiritual. Eu não tenho dito que a tua luta não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra o irmão, contra o parente, não é contra homem nenhum na terra. Existe uma batalha espiritual rolando contra a tua vida.
E muitas vezes você não entende porque é do cansaço, porque é da fadiga, porque é do desânimo, porque tem alguém torcendo para você desistir de tudo, da própria vida, inclusive, e dar cabo dela. É assim que está rolando os últimos dias na terra. Hein? Por isso que o Senhor tem te chamado para buscar a face dele. Você vê que ele dá um exemplo de um ímpio orando 3 horas da tarde. Porque você fica pensando que o anjo só vai aparecer de madrugada. Ele manda o anjo a hora que ele quer. Não é a hora que eu quero, é o que ele quer. Se ele quiser mandar um anjo na tua casa no meio-dia, na hora do almoço, mandar você, minha irmã, sair da cozinha para o almoço. Vá dobrar teu joelho que eu quero falar contigo. E não vai, você vai dizer que não vai, não? Que o arroz vai queimar e vai falar, apaga o fogo. Mas, Senhor, vai dar problema. Apaga o fogo. Eu quero falar contigo. Desliga todo o fogo. Com ele é assim. Funciona assim. Então ele escolhe o momento. Não sou eu nem você, a gente faz a nossa parte. Qual é a nossa parte? Buscar a face dele. Agora, como ele vai te responder, ele vai escolher. Porque nós temos que entender que ele é o soberano. Ele está acima das nossas vidas. Mas ele quer estar aqui dentro. Um relacionamento real, num alinhamento tremendo, mostrando o que te pode causar dificuldade, o que pode te aborrecer, de onde pode vir as adversidades contra a tua vida. É isso que ele quer mostrar a cada momento da nossa vida, quando nós nos aproximamos dele, nos rasgamos para ele, dizendo, Senhor, trata aí, não estou mais aguentando essa provação, não estou mais aguentando isso, aquilo. Ele vai falar, eu sei. Lembra que eu falei para você que no mundo você teria aflição? Você está pensando que a aflição é o quê? Beber água de coco, deitar na rede, isso é aflição aonde? Tomando caldo de cana, comendo pastel, isso é aflição? Não. E você há de entender que os dias são maus sobre a terra. E agora, mais do que nunca, assim como ele falou com o ímpio, que acabou se convertendo, ele quer falar com você. E está falando com você nessa noite. Para você entender que a sua vida precisa ser uma vida de oração. Sem fanatismo. Mas um relacionamento verdadeiro. Quanto mais você buscar a ele, mais ele vai se revelar a você. Porque ele diz na palavra dele que ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Então entenda, em nome de Jesus, se você o buscar, ele vai se deixar achar e ele vai te levar a viver grande experiência e você vai glorificar o nome dele e você vai entender que ele fala contigo também. E fala de uma maneira transparente, verdadeira, sincera, para a glória e honra do nome dele, não do meu nome nem do seu nome. Tudo é para a glória dele. Todos os feitos que ele faz na sua vida é para a glória dele, não é para a sua glória, é dele. É para exaltar o nome dele, não meu nem seu. E aí quando você reconhece essa dependência, ele vem e fala, agora você está entendendo como é que eu faço. E aí então ele começa a agir. Esteja disposto a mudar a sua postura no relacionamento com ele. Não tenha medo de crer nele. Creia. Porque ele não vai nos tratar como coitadinho, coitadinha. Está na hora de você tomar uma determinação na sua vida, uma atitude, dizer, Senhor, eu estou afim, creio que tu pode mudar a minha história. E eu creio que vai mudar a partir de hoje. Eu tenho te mostrar isso. Você vai ver como é que ele age. Como é que ele transforma, como é que ele trata de uma maneira verdadeira. Porque se o cristão não tiver atitude para mudar, vai ficar à deriva. Porque os dias são maus. O adversário está apresentando muita vantagem para a carne. E a carne, você sabe como é que é? Ela começa a ceder. Vai ceder. Os caprichos da carne. E é ruim. Sabe por quê? Porque o Senhor trata com o espiritual. Homens e mulheres espirituais, ou seja, que buscam
Homens e mulheres de oração que buscam a face dele. Ele quer te revelar segredos que você não conhece. Ele quer que você tenha um conhecimento. Para você viver uma vida equilibrada, abençoada, sadia, na presença dele. Porque os ataques não vão parar. As afrontas não vão parar. Os aborrecimentos não vão parar. As decepções não vão parar. Porque faz parte do pacote, do treinamento, na minha vida e na sua vida. Nós estamos com um treinamento. Afinal de contas, você há de convir comigo que vida eterna não é para qualquer um. É para lavados e remidos no sangue carmesim de Cristo Jesus. É para homens e mulheres corajosos. Porque diz na palavra que os medrosos não herdarão a vida eterna. É para corajosos. Homens e mulheres destemidos, que creem no Senhor realmente. Que estão dispostos a serem queimados pelo Evangelho, a serem fuzilados. Não vão negar Cristo. Isso é Evangelho. Agora, evangelho de carro do ano, evangelho, me dá isso, me dá aquilo outro, molezinho. Eu quero ver na hora da prova, que está faltando isso, faltando aquilo, glorificar, adorar ele. E dizer assim, eu não estou entendendo é nada, mas eu sei que tu está comigo, vamos embora. Evangelho verdadeiro é esse. Olha, está chegando a hora, hein? Aleluia. Você acha que o negócio está apertado? Você prepara, que vai apertar mais. Vai apertar. Porque precisa. Vai quebrar o orgulho, a vaidade, a soberba. Precisa. Por isso que ele vai permitir o aperto. Em todo o cristianismo vai haver um aperto. E tomara que já comece logo. É um descaramento tremendo no meio do povo. O Senhor tem falado, revelado, mas parece que o negócio entra aqui, sai aqui, ninguém absorve. Não é o seu caso. Você tem absorvido a palavra, essa palavra que liberta, que abençoa, que nos transforma. E glória a Deus, porque você tem sido transformado pela palavra do Senhor. Ele tem falado com você, creia. Você não está à deriva. Você está debaixo de um controle do mestre. Ele não faz pouco caso nem de mim nem de você. Ele não faz pouco caso daquele que não o conhece. Como não fez pouco caso do Cornélio. Ele não vai fazer pouco caso de você. Não fica pensando. Não deixe de se levar pelas palavras vãs do inferno que fica dizendo. Deus não se importa com você. Deus abençoa fulano. Abençoa ciclano. Ele se importa com você. Mas não adianta ele se importar com você se você não se importa com você. Se um anjo chega para Cornélio e fala assim, envia os homens, envia alguém lá, dá o endereço de Pedro, dá tudo que Pedro, fala o nome dele, tudo direitinho, fala onde ele está. Se Cornélio fala, eu nem conheço esse homem, vou mandar ninguém lá não, ih, loucura, isso é coisa da minha cabeça, não ia acontecer nada. Porque o que é para você fazer, Deus manda te dizer que ele não vai fazer. E se ele não vai fazer, se você não fizer, não tem milagre. Entendeu como é que as coisas funcionam? Vamos amadurecer. Se você não fizer, não vai falar nada. Pode orar, fazer 10 de oração, fica em oração. Não, mas a atitude que era para tomar, que Deus mandou tomar, você não tomou. Então não tem milagre. Não tem. Vai ficar no zero. E você está pensando que Deus está preocupado se o nome dele vai ser glorificado ou não? Não está. Ele quer ver a mudança em você. Como aconteceu lá, Cornélio mudou. E creu. E Deus foi lá e agiu. Não foi Cornélio que mudou Pedro, não, irmão. Foi o Senhor que mudou Pedro por causa de Cornélio. E Deus quer mudar pessoas por sua causa. Para que essas pessoas venham te abençoar. Seja no trabalho, seja em casa, no meio da família, na vizinhança. Deus quer mudar eles para te abençoar. Porque ele tem esse poder. Você crê nisso? Você crê, igreja? Ele tem esse poder. Então, o que você está fazendo? Se aproxima mais dele e deixa ele tratar para questão à sua volta. Para de ficar preocupado. Ai, o que fulano vai pensar de mim? Ai, o que fulano vai pensar de tomar essa atitude? Ai, e a pessoa se Cornélio ficasse. Ai, meu Deus, como é que vai ser isso? Ai, eu não conheço Pedro. E como é que vai ser? Ai, meu Deus, não sei como é que vai ser isso não. Ai, eu mando ou não mando os homens lá? Ai, o anjo falou comigo. Mas eu não sei se eu mando, não sei se foi da carne. Eu não sei. Não ia acontecer nada. A questão está no grego.
Creu, o milagre acontece. Não creu, não tem resultado nenhum. E é assim. Mas que a Bíblia fala que a glória é para Ele, tudo é para Ele. Porque o efetuar é dele, o querer é dele, o realizar é dele. Então, tudo que nós fizermos é para a glória dele. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra nessa noite. Você já entendeu o mover de Deus na tua vida? O Senhor quer orar. Glória a Jesus. Já quero convidar o conselho, vem para cá, para a gente poder ceiar nessa noite. Senhor Deus, coloca a mão, igreja, sobre o seu coração agora. Você que está pelo canal também da mesma forma. Eu quero interceder pela tua vida. Senhor Deus, da mesma forma, Senhor, como tu ouviu o clamor de Cornélio, que nem te conhecia, talvez só de ouvir falar, mas tu levou a ter ele uma grande experiência contigo. Tu enviou o teu anjo e falou com ele. E eu creio, tu tem nos usado nessa noite para falar com ela e com ele, para que haja um despertamento na vida dela, na vida dele, Pai. Como tu mandou João escrever aos anjos das igrejas, Senhor, aos líderes, assim também, tu nos revelou essa palavra, como teu ministro, para que ministrasse sobre toda a tua igreja. E eu creio que essa palavra, ela não retornará para ti, Senhor, vazia, mas ela vai causar o resultado que te dá prazer através da ação do teu Santo Espírito na vida dela, na vida dele que está no templo e que também está pelo canal nesta noite. Eu creio. O Senhor já está agindo na tua vida, meu querido, minha querida. Coloque para ele agora as suas dificuldades. Coloca para ele agora os seus dissabores. Não diga, ele já sabe. Não, ele quer ouvir da tua parte. Fala com ele na tua mente aí. Não precisa abrir a boca, não. O teu irmão, a tua irmã não precisa saber que você está falando com ele, não. Mas ele te ouve. Ele ouve os teus pensamentos. Ele ouve, fala com ele. Diga para ele. Coloca para ele a sua necessidade. Coloca para ele o que você precisa ser liberto. Coloca para ele. Abre o coração. Rasga o coração na peça dele agora. Ele vai estar tratando com você. Se ele tratou como ímpio, ele não vai tratar com você como serva. Como servo dele, vai. E vai tratar também com você que ainda não se converteu a ele. E precisa recebê-lo como Salvador da sua vida. Então, Pai, confirma aí o teu agir. Confirma-se. E nós, como tua igreja, teu povo, devemos entender a cada dia que nós não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos discriminar, mas amar, respeitar e mostrar para a pessoa que vem relacionar-se conosco que ela também precisa nos respeitar como autoridade, como príncipes e princesas da tua parte nessa terra, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos e declaramos, recebe aí o milagre de Deus na tua vida, nesta noite, em nome de Jesus, e que você creia. Ele é o teu Redentor, o teu Salvador, se renda a Ele, creia que Ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário, que ao terceiro dia venceu a morte, e breve voltará para arrebatar a sua igreja. E Ele quer você dentro do arrebatamento da igreja. Ah, mas eu não sou crente. É só você receber a Ele e dizer, Senhor, se Tu existe mesmo, prova para mim a Tua existência, que eu quero que Tu seja o meu Senhor e o meu Salvador. Ele vai provar para você. Creia. Por isso, Senhor, crendo no agir do Teu Santo Espírito, que nós te agradecemos pela Tua igreja, já está vivendo a resposta desta palavra, vivendo o milagre na Tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória.